começar de novo, certo? Boa noite a todos. Então, vamos começar a nossa primeira aula do curso de equipamentos de bancada. Agradeço muito a confiança que vocês depositaram em mim. Espero agradar vocês e que vocês gostem realmente desse curso, tá certo? Que vai ser muito importante para a vida de vocês na bancada, tá? Trabalhar com instrumentos de bancada é muito importante. Auxilia. Deixa eu abaixar o som aqui que está me atrapalhando. Então, trabalhar com equipamentos de bancada é muito interessante e muito importante para vocês, tá? Certo, Nelson, eu vou tirar realmente que você deve estar com a internet meio ruim, né? Eu vou cortar aqui a webcam, certo? Beleza, agora? Melhorou aí, Nelson? Pronto. Então, ter instrumentos de bancada e utilizar instrumentos de bancada é o mais importante para o técnico, certo? Além de conhecer a eletrônica analógica, eletrônica digital e as nuances, tá? De análise de circuito e toda essa parafernália que é a nossa vida, né? A gente tem a necessidade extrema de conhecer bem, tá? Os equipamentos de bancada, certo? Eu vou dar uma fechadinha aqui no chat para vocês poderem prestar atenção, tá? Depois eu abro aqui quando for fazer os questionamentos. Primeiramente, boa noite, André de Maracanaú, boa noite, Edivaldo, boa noite, Felipe, né? Boa noite, Lucas Ubiratã, eu acho, né? Nelson de São Paulo, Williams de Santo Anastácio. Eu não sei onde que fica Santo Anastácio, mas tudo bem. Olha, então, como eu ia falando, é muito importante mesmo, vocês conhecerem esses instrumentos de bancada, tá certo? Osciloscópio, multímetro, né? Analógico, multímetro digital, tá? Capa-cheque, como trabalhar com ar quente, né? Com a estação de ar quente, com estação de solda. IR6000 não é para todos, infelizmente, né? Espero que todos possam ter a sua também, né? Williams, interior de São Paulo, certo, Williams? Beleza. Então, vocês trabalharem com esses instrumentos é o mais importante para vocês, tá? Além de vocês conhecerem eletrônica analógica e eletrônica digital, tá? Eu vi muitos aí fazerem cursos no notebook e não terem vivência de bancada, não conhecerem eletrônica, tá certo? Eu tenho respondido muitos questionamentos aqui no suporte, tá? Existe um suporte, que nós temos um suporte também pelo Skype, tá? Eu vou botar aqui para vocês, está aqui, ó, suporte pelo Skype, tá? Vocês se cadastrem lá, Labelnet, cursos online, tá certo? E eu estou sempre ali online, tá? Para ajudar vocês. Então eu tenho visto muito isso, tá? Muito questionamento, pessoal fazendo curso de notebook e não sabe ver um curto numa fonte primária, não sabe encontrar uma fonte primária, quer dizer, nada disso foi ensinado, né? Eu espero aqui nesse curso dar muita dica sobre isso, tá? Inclusive, se vocês assistirem aí, que já está disponível, a aula 2, né? A aula 2, que vai falar sobre capacímetro e capa-cheque, tá? Eu devo estar disponibilizando o módulo 4 agora à noite, depois dessa aula, porque não deu tempo ainda de eu preparar aqui para poder enviar lá para o Vimeo, tá? Que todas as aulas, todos os vídeos que eu estou fazendo estão sendo em HD, tá? Em alta resolução. Eu tenho uma câmera aqui HD de 1080, de altíssima resolução, certo? Então eu estou tentando fazer essa aula o mais com a melhor qualidade possível, tá? Para que vocês possam realmente ver o componente, ver a escala do multímetro bem direitinho. Eu acho que vocês já assistiram essas aulas, né? Que eu já postei, as primeiras aulas desde sábado, que já estão na internet, certo? Vocês devem ter visto que a imagem é de ótima qualidade, tá certo? Logicamente, quando a gente passa para o Vimeo, que a gente vai tirar da câmera, né, ela realmente perde um pouco a qualidade, mas foi feito em MP4 HD, tá? Para vocês terem a melhor qualidade de vídeo possível, tá? E não perderem nenhum detalhe da placa, nem da escala do multímetro, tá? Então aqui nós vamos ver,
Vamos começar aqui, primeiramente, tá? Dizendo, apresentando o curso, tá? Como é que vai ser esse curso? Vocês todos receberam um e-mail, né? Mostrando isso, a primeira semana, no dia 2 ou dia 4, nós vamos ter a primeira aula dia 2, que é hoje, dia 4, que é quarta-feira, tá? Sobre capacímetro e capa-cheque. A segunda semana, dia 9, é dia 11, a terceira semana, 16, 18. Bom, vocês receberam isso por e-mail, tá? Eu só estou dando uma lembrada aqui. Carga horária vai ser 15 horas aulas, eu coloquei aqui no início 15 horas aulas, mas eu acho que vai ter muito mais, deve passar até de 20 horas aulas, tá? Que só esse de multímetro analógico e digital deu 1h30 de vídeo gravado, tá? Então, com mais essa 1 hora de aula aqui, que nós vamos ter aqui online, já dá 2h30. A de amanhã, a de quarta-feira, por exemplo, de capa-cheque, tem só aula de capa-cheque, dá mais de 1 hora, tá? Então, vocês vão ter muito conteúdo para estudar, tá certo? Eu dei muita dica ali naquela aula de capa-cheque, como vocês olharem as placas, como medir, comparando com capacímetro, comparando com multímetro, vocês vão gostar bastante, tá? Se vocês hoje à noite, depois dessa aula, vocês entrarem na plataforma, já está disponível lá, tá? Já está disponível 3 aulas lá, 3 vídeos, tá certo? Será expedido um certificado de presença, tá? Aqui eu botei aqueles alunos que tiverem 80% de aulas concluídas, salvo casos especiais, tá certo? Mas tem alguns alunos que, infelizmente, não vão poder estar presente em todas as aulas, tá certo? Por motivos aquém do esperado, tá? Então eu estou gravando essas aulas, está sendo feita a gravação delas, tá certo? Eu tenho que estar sempre me lembrando disso aqui, olhando para trás para ver se não dá nenhum problema, para vocês terem também essa aula depois, a posteriori, para poder assistir novamente, né? Então, vou passar um slide aqui. A primeira aula de hoje, tá? Que é o conteúdo programático do curso, a primeira aula de hoje vai ser a apresentação que nós estamos fazendo, né? E vamos falar sobre o multímetro analógico digital. Digital profissional via USB, a mais nova tecnologia de equipamentos de teste, né? Muito utilizada nas indústrias e laboratórios. Olha, essas aulas práticas utilizando equipamentos vistos são os vídeos que estão lá na plataforma, viu? A prática aí, no caso, são os vídeos que estão já colocados lá. Com relação ao digital profissional via USB, eu fiz o vídeo, mas na hora de postar houve um problema nesse vídeo, tá certo? Deu um defeito nele e eu vou ter que refazê-lo, tá certo? Ele não ficou legal, ficou tremido, não ficou legal, então eu vou ter que refazer novamente esse vídeo, estou devendo para vocês, mas essa semana ainda eu estarei colocando aí na plataforma, tá? Falando sobre o multímetro digital USB. Mas a gente vai ver uns slides aqui e vai dar para ter uma ideia mais ou menos de como ele funciona, tá? Porque ele é um multímetro RMS, diferente desses multímetros que a gente tem analógico, digital, que são bem mais baratos, tá? Esse é um multímetro que custa mais de R$600, tá certo? Então ele é um multímetro de tempo real, ele usado na indústria. Vocês vão ver, eu vou explicar daqui um pouco. A segunda aula, que eu já falei, capacímetro e capa-cheque, né? Tá? Aqui tem frequencímetro, tá? Mas foi um erro aqui na digitação. O frequencímetro é outra aula, é a aula junta com o osciloscópio, tá certo? Vocês vão me desculpando aí, foi um erro aí de escrita mesmo. Depois nós vamos ver fonte simétrica, termômetro digital e a laser, tá? Muito importante aqui para BGA, tá certo? Vou mostrar para vocês também que com o termômetro a laser, né? A gente pode identificar defeitos na placa. Como assim? Por exemplo, curto na placa, tá certo? Vamos dizer que tem um componente desse na placa esquentando demais, tá? Então, com o multímetro a laser, com o termômetro a laser, vocês vão poder identificar isso. Porque temperaturas acima de 60 graus, né, na faixa de 55 para cima, já tem um problema naquela linha, né? Então, só com o termômetro digital, vocês podem, com a placa funcionando, identificar onde está o problema. BGA norte, né? Ponte norte, ponte sul, microprocessador, né? Aqueles MOSFETs ali, você coloca o termômetro a laser em cima e você vê a temperatura de trabalho deles. Tá? Se eles estiverem com a temperatura anormal, então ali tem um problema, né? Vocês podem verificar o problema por aí. Vamos ver também o microscópio eletrônico, o gravador de EPROM, né? Como se usa o gravador de EPROM, como se faz backup de BIOS, tá? Como se faz gravação de BIOS, essa coisa toda, tá certo? Tá? Vamos fazer vídeos sobre isso aqui e aula também falando sobre isso, tá?
frequencímetro e osciloscópio. Ó, o frequencímetro realmente agora já está corrigido aqui. Tá? A quinta aula vai ser sobre frequencímetro e osciloscópio digital. A gente vai ver várias frequências, cristal, frequência de cristal, clock, uma placa, né? Utilizando também o multímetro, tá? O multímetro vai entrar em todas essas aulas aqui, o multímetro entra para auxiliar. Né? Vocês vão ver que o multímetro é o carro-chefe de toda a bancada. E sem o multímetro a gente não faz nada praticamente, tá? Apesar que a gente pode, só com osciloscópio e alguma coisa mais, trabalhar, mas o multímetro é essencial. Né? Na sexta aula, nós vamos ver estações de solda, tá? Estação de solda, estação de ar quente, vamos ver como proceder, como você calibrar o soldador, tá certo, com a estação de solda. Tem muita gente aí que coloca 200, 190 graus, por exemplo, ali na estação de solda e espera que na ponta do soldador vai ter 190 graus. Não vai ter nunca, tá? Eu vou mostrar para vocês como vocês calibrarem isso, tá certo? A estação de ar quente também, tá? O fluxo de ar, como utilizar esse fluxo de ar, como calibrar a sua estação de ar quente para que você possa fazer realmente um retrabalho, um rebaling, né? Sem danificar a BGA, tá certo? Utilizando também o termômetro a laser, termômetro via termopar, né? Que é o termômetro multímetro, tá certo? A sétima aula, que vai ser já em janeiro, né? Vai ser já em janeiro, que no Natal a gente vai ter que dar uma parada, muita gente vai viajar e então vai ficar um intervalo de tempo aí, tá? Isso vamos trabalhar com a estação IR6000, eu vou fazer uma apresentação sobre ela, tá certo? Como programar, como fazer as configurações, algumas modificações para turbinar essa estação, que ela tem uma dificuldade, por exemplo, no pré-heater, tá certo? O pré-heater dela é muito baixo, né? Em relação à placa que fica em cima, então eu vou mostrar para vocês o que fazer aí para melhorar isso, melhorar o termopar que coloca em cima da BGA na placa para medir a temperatura da placa por cima, né? Todos esses detalhes eu vou passar para vocês na sétima aula. A oitava aula será um retrabalho com componentes BGA, materiais utilizados nesse reparo, né? Os materiais que a gente usa, retirada de BGA, limpeza de BGA e placa-mãe, essas coisas mais comuns, tá certo? Vou mostrar como as técnicas que a gente utiliza para que seu trabalho dê certo, tá certo? Porque o que eu vi aí em vídeos, por incrível que pareça, achei um absurdo, né? Querer colar stencil na BGA com fita, crepe, né? Com fita adesiva, com etiqueta, tá certo? Eu já vi absurdos aí, né? Havia pessoas querer limpar BGA e grudar, até o soldador grudar na BGA, tá certo? E a pessoa não conseguir nem fazer uma limpeza decente no ABGA, tá certo? Isso eu vou mostrar para vocês a técnica, tá certo? Vocês sabem aí do que eu estou falando, né? E vão ter experiência nisso com as minhas aulas, tá? A nona aula, rebaling de chip BGA com ar quente, rebaling de chip BGA com forno elétrico e rebaling com chip BGA com IR6000. Serão vídeos, né, que eu vou fazer. O que é rebaling aí, no caso que eu coloquei, tá? É vocês rebolear a BGA, tá certo? Limpar ela, colocar as esferas nela e com ar quente soldar essas esferas na BGA. A mesma coisa será feita com forno elétrico e a mesma coisa será feita com a IR6000, tá certo? Para você, porque eu não gosto muito de utilizar aquele stencil quente, tá? O hot stencil, né? Eu não gosto muito de usar ele, então eu gosto de usar muito o stencil a frio, tá? Que eu acho que faz um serviço mais limpo, um serviço mais perfeito, né? Tá? Aquele stencil de ar quente, de hot, no caso, que você pode injetar calor, às vezes ele empena, as esferas ficam fora do lugar, dá mais trabalho, né? A 10ª aula será uma ressoldagem de chip BGA com ar quente e IR6000, limpeza do retrabalho e a finalização do nosso curso, tá certo? Vamos ver se a gente consegue dar mais ainda do que existe aí nesse conteúdo programático, tá? Nós veremos esses equipamentos aqui, tá? Vamos trabalhar com multímetros, que é a nossa aula de hoje, tá certo? E vamos trabalhar primeiramente com multímetro, que é a nossa aula de hoje, que já está disponível lá na plataforma, tá? Vamos trabalhar também com frequencímetro e osciloscópio. Aqui também vai entrar o nosso famoso multímetro digital, tá certo? Porque ele mede frequência também.
tá? Nós vamos lá medir umas frequências com ele também para comparar, junto com o osciloscópio, junto com o frequencímetro, para vocês verem como é que funciona, como é que vocês podem utilizar o multímetro também para isso, tá? Ele não é preciso, tá? Ele não vai te dar precisão. Por exemplo, se você tiver um cristal lá 34 kHz da Multi-I/O, por exemplo, às vezes ele pode não lhe dar essa precisão de 34, tá certo? Que o frequencímetro e o osciloscópio vão lhe dar, mas dá para você saber se está funcionando ou não, né? Fontes de bancada, vamos trabalhar com fontes de bancada, vou mostrar para vocês uma fonte assimétrica dupla, que é a que eu tenho, tá certo? E é o mesmo funcionamento de uma fonte simples, tá? Uma fonte comum, de uma fonte só, de 5 amperes, né? Você geralmente o pessoal tem de 5 amperes. Essa aqui são duas de 3 amperes, que eu junto elas, tá? Em paralelo e faço ela para 6 amperes, tá certo? Ou junto elas em série e faço ela para 64 volts, tá? 3 amperes. Então é uma fonte que eu prefiro, essa fonte aqui, do que aquela comum, aquela simples, tá? Ela é bem mais cara, é óbvio. Ela equivale a mais que 2 fontes, tá? Então ela é bem mais cara. A nossa aula de quarta-feira, que é sobre capa-cheque, né, e capacímetro, tá? Ela também já está toda pronta, já está na plataforma, certo? Faltando um módulo que eu boto hoje à noite, como eu falei, certo? Vamos ver também um gravador de EPROM, tá? Os soquetezinhos, esses soquetezinhos que tem aqui no gravador de EPROM também, como adquirir eles, quais são os mais utilizados, né? Como você utiliza um gravador de EPROM, tá certo? O programa dele, como é que você faz para fazer backup da EPROM, tá certo? Como é que você faz para gravar, isso é muito importante, tá? Todo mundo tem que ter um gravador de EPROM desse na bancada hoje em dia, porque TV, LCD, certo? Monitor, notebook, tablet, tá? Celular, tudo isso hoje, sem o gravador de EPROM você não faz nada, tá? A maioria dos defeitos hoje de tablet, por exemplo, são BIOS, né? A maioria dos defeitos também tem dado muito também em notebook, são BIOS, regravação de BIOS, né? Então é muito interessante você aprender como trabalhar com esse gravador, né? Com essas gravadoras de EPROM e como utilizá-las, tá? Da melhor forma possível. Tá? Trabalhar também com estações de ar quente. Nós temos aqui uma estação de ar quente, vou mostrar para vocês, uma estação que ela só é ar quente, tá certo? Ela é só uma estação de ar quente, tá? E como trabalhar com ela, como calibrar ela para poder fazer os trabalhos de vocês, um trabalho decente na bancada, tá? Não estourar BGA, não criar bolha em BGA, tá certo? Como você utilizar realmente essa fonte. Nada de esquentamento de placa, tá certo? Esquentamento de placa é loucura, ideia maluca que inventaram por aí na internet, tá certo? Existem técnicas diferentes para isso, tá certo? Esse negócio de ressoldar a placa, isso nunca dá certo. Aqui a colar você acerta um negócio desse. Não é uma técnica profissional, tá? É uma técnica que inventaram aí. Que, assim como o reflow foi inventado também. O reflow foi inventado. O cara esquentou a BGA e voltou a funcionar. Aqueles HP, DV4, DV5, né? Que deu muito problema nessa área. O pessoal esquentava ali a BGA, voltava a funcionar. Reflow, e ficou nessa. Eu não sou adepto a esse tipo de trabalho, tá? Eu sou adepto ao tipo de trabalho profissional, tá? Se você tem um cliente e seu cliente, você quer que o seu cliente permaneça com você, faça um trabalho de qualidade e um trabalho profissional para esse cliente. Nada de reflow, esquentamento de placa, essa coisa toda, que isso aí são paliativos, tá? E você pode até danificar a placa com esse tal de esquentamento. Você pode criar mais problemas ainda, tá? Quando você esquenta uma placa, ele pode criar nas soldas LED free, com o calor, com a temperatura, ele pode criar soldas frias, tá certo? Então, o certo é você retirar a solda LED free, limpar o impresso, limpar o componente e recolocar novamente. E em televisões LCD dá muito, tá? Em fontes de televisão LCD, por exemplo, dá muito. Nós temos 3 ou 4 resistores de 1 mega, tá? Em série, que vão alimentar o circuito PWM da fonte do PFC, por exemplo, que eles com calor ali, eles criam uma crosta por baixo desse resistor, tá? Você olha por cima, tá tudo bonitinho, você mete o soldador por cima
tudo bonitinho e ele não funciona. Você tem que tirar esse componente, limpar e recolocar de volta. Quando vocês tiram um ABGA também, às vezes vocês tiram um ABGA, você já deve ter notado que os pads, tá, lá da placa estão enferrujados, né? Estão pretos, estão escuros. Tá? Aquilo ali são só das frias que ocorreram, tá certo? Então, vocês podem ocasionar um esquentamento de placa, tá, que se faz aí hoje em dia, que o pessoal faz, vocês podem ocasionar uma piora dessa placa, tá certo? Eu não aconselho esse tipo de trabalho, eu não faço isso por aqui, tá? Nós vamos trabalhar também com termômetros a laser, tá? E utilizaremos também o termômetro do nosso multímetro, tá certo? Aquele termopar, que é um fio, tá certo? Vou mostrar para vocês essa aula, eu acho que eu mostrei, já tem uma aula de termômetro, é o módulo 10 dessa aula de hoje, né? Eu já dou uma pequena amostra de como se usar, né? Aqueles termopares de tipo de imersão, que vem com certos multímetros, por exemplo, vem com o multímetro da Impact, que eu comprei, vem um termômetro de imersão. Aquilo ali não serve para você medir temperatura de uma placa, tá? Eu já vi pessoas usando aquilo ali e estourarem uma BGA porque ele realmente não alcança. Na hora que ele está lá em 170, a BGA já está em mais de 230, 240 de temperatura, tá certo? Vocês vão ver, vocês devem ter visto no vídeo ali no módulo 10, que quando eu colocava aquele termopar de imersão em cima da BGA, ele não marcava, ele marcava 170, enquanto o termopar já estava 190, 230, né? Vocês devem ver ali no vídeo, no módulo 10, vocês vão ver isso. Certo? Vocês vão ver também, vou mostrar para vocês, o uso do microscópio, a utilidade do microscópio. Rapaz, o microscópio que salva a gente, muitas vezes, de complicações, tá? Para vocês verem os pads de uma BGA, para vocês verem os pads de uma placa-mãe, tá certo? Linhas de placa-mãe, tá certo? Inscrições em cima de componentes, às vezes a gente não consegue ver nem com lupa, tá? E esse microscópio ajuda demais a gente, tá? Foi uma coisa que eu adquiri que até hoje eu fico satisfeito, tá? Porque realmente tem me tirado muita dor de cabeça aqui na bancada, tá? A gente vê determinadas falhas com ele, a gente pode ver até falhas de solda fria com ele, tá? A gente olhando uma placa de notebook, você vê ali no MOSFET, nas pernas do MOSFET, nas pernas do resistor, às vezes dá até para ver a solda fria ali no caso, sabe? A carbonização, uma rachadura no MOSFET, tá? Às vezes o MOSFET estoura, faz só um pontinho bem pequenininho e você não vê. Outro dia desse eu consertei aqui um notebook, tá? Que o componente de áudio dele, o CI de áudio dele, estava em curto, tinha feito uma pontinha, um buraquinho só, bem no meio do CI, certo? E eu vi esse buraquinho com o microscópio. O microscópio me ajudou bastante, tá? Estação de solda, nós vamos ver as estações de solda. Vamos ver esses dois tipos de estação de solda. Só com soldador, que é essa daqui. Né? Vamos ver se eu consigo aqui limpar. Essa aqui, só com soldador. Tá? E vamos ver também essa Yashun aqui, que eu acho muito boa também, que é uma estação até de um preço bem acessível para vocês poderem comprar. E ela é muito boa, eu uso muito ela aqui na bancada. Tá? Ela vem já com um soldadorzinho, tá? E vem com um ar quente. Né? Vamos olhar também o forno elétrico, certo? O forno elétrico, como a gente utilizar o forno elétrico para soldagem de esferas na BGA, tá certo? Nada de botar a placa lá dentro, cheia de fluxo, para dar esquentamento em placa. Não, eu não uso isso. Inclusive pode empenar a placa, pode criar maiores problemas ainda do que já existe. Tá? E vamos olhar a famosa IR6000, muito falada aí na internet, que eu tenho aqui também. Tá? Utilizo, eu acho muito boa, apesar que quando ela vem para a gente, precisa ser feita algumas modificações para que ela tenha assim, um alcance melhor, tá? Esquente melhor a placa, aqueça melhor a placa, mantenha a temperatura da placa, né? Essa coisa toda, tá certo? Vou passar para o outro slide. Bom, vamos então começar a falar sobre o multímetro. Multímetro e suas aplicações. O multímetro, ou multitest, também conhecido como multitest, né? Multimeter, ou DMM, Digital Multimeter, em inglês,
É um aparelho destinado a medir e avaliar grandezas elétricas. Existem modelos com mostrador analógico de ponteiro e modelos com mostrador digital. Vocês já conhecem, tem na sua bancada. O modelo com mostrador digital funciona convertendo a corrente elétrica em sinais digitais através de circuitos denominados conversores análogo-digitais, o AD. Certo? Isso aqui é interessante, que isso aqui é aula de eletrônica digital, viu? Esses circuitos comparam a corrente a medir com uma corrente interna gerada em incrementos fixos, que vão sendo contados digitalmente até que se igualem. Quando o resultado, então, é mostrado em números no display ou transferidos para um notebook ou PC, que é o caso daquele multímetro, né? O multímetro USB, né? Várias escalas divisoras de tensão, corrente, resistência, frequência, temperatura, né? Capacímetro, né? HFE e outras mais, são possíveis. O mostrador analógico funciona com base no galvanômetro, instrumento composto basicamente por uma bobina elétrica montada em um anel em volta de um ímã. O anel munido de eixo e ponteiro pode rotacionar sobre o ímã. Uma pequena mola espiral, como a dos relógios, mantém o ponteiro no zero da escala. Uma corrente elétrica passando pela bobina cria um campo magnético oposto ao do ímã, certo? O campo é oposto ao do ímã, promovendo o giro do conjunto. O ponteiro desloca-se sobre uma escala calibrada de tensão, corrente, resistência, etc. Uma pequena faixa espelhada ao longo da escala, curva do mostrador, ajuda a evitar aqui o erro de paralaxe. Tá? Na segunda aula, vocês vão até achar engraçado, nessa nossa segunda aula sobre capacímetro e capa-cheque, nos vídeos de capa-cheque, eu vou falar muito sobre esse erro de paralaxe, tá? Que eu não consegui resolver aqui com a minha câmera, tá? A minha câmera não consegui resolver esse erro de paralaxe, tá? Ele tem um espelho no multímetro e vocês vão ver lá que eu vou explicar bem direitinho, tá certo? Multímetro e suas aplicações. Nos dois modelos, o sistema de chave mecânica ou eletrônica divide o sinal de entrada de maneira a adequar a escala ao tipo de medição. Utilizado na bancada de trabalho laboratório, ou em serviço de campo, incorpora diversos instrumentos de medida elétrica num único aparelho, como voltímetro, amperímetro, ohmímetro, né, por padrão, e capacímetro, frequencímetro, termômetro, HFE, entre outros, né, para opcionais, conforme o fabricante do instrumento disponibilizar e preço também. Né. Tem ampla utilização entre os técnicos da eletrônica e eletrotécnica, pois são os instrumentos mais usados na pesquisa de defeitos em aparelhos eletroeletrônicos, devido à sua simplicidade de uso e normalmente a portabilidade deles. Tá? Diferentes fabricantes oferecem inúmeras variações de modelos, oferecem uma grande variedade de precisões, geralmente destaca sua melhor precisão para medidas de tensão CC, corrente contínua. Tá? Nível de segurança do instrumento, grandezas possíveis de serem medidas, resolução menor, valor capaz de a ser mostrado e exibido, conexão ou não com o PC, etc. Há muitos modelos, né? Uns destinados ao uso doméstico, tá? Que tem um risco menor de acidente, tá certo? Vocês não vão trabalhar com correntes altíssimas, né? Ou tensões locais perigosos. E modelos destinados ao uso ambiente industrial, que devido a maiores correntes de curto-circuito, apresentam maior risco para o operador, né? Do aparelho. A precisão de leitura e exatidão não é a que se diferencia nas duas opções, e sim sua construção interna. Trilhas de CI mais espaçadas, maior espaçamento entre a placa de CI e carcaça e maior robustez a transientes nos modelos industriais. Tá? Os modelos industriais geralmente são os RMS, tá certo? Eles têm maior precisão, né? Que a indústria precisa. Aqui é a escala desses multímetros, tá? Aqui nós temos um multímetro digital. Opa, apertei errado aqui. Nós temos aqui um multímetro digital, manual, tá certo? Né? Que mostra as escalas. Ó, nós temos a escala aqui de BIP, né? E medição de diodo, né? Na mesma escala. Que é, deixa eu limpar aqui. Ó, aqui, né? Nós temos aqui a medição de diodo, coisas que você já conhece, tá certo? Nós temos aqui essa escala que é a do ohmímetro, né? Que vai até 20 megômetros, tá certo? Temos a escala aqui de voltímetro digital, voltímetro, desculpa, contínuo, com tensão contínua, e corrente alternada, desculpa, corrente contínua e corrente alternada, que você vai mudar nesse botão aqui, tá certo?
Você seleciona aqui e muda nesse botão lá na escala do... Podemos ver também um frequencímetro de 10 MHz, tá certo? Aqui a escala de corrente, que eu vou falar para vocês na aula, vocês devem ter assistido também, que eu não recomendo utilizar, tá? Só para baixas correntes, até 250 miliamperes, porque acima disso você já começa a ter problema, tá? Ele está aqui, 20 amperes, mas ele vai mostrar lá no multímetro, vocês vão ver lá na aula, que eu mostro a vocês, que só pode, ele diz assim, você pode ficar no máximo 10 segundos, tá? Mas eu não passo de 3, porque acima de 3 você pode queimar seu multímetro, tá certo? Então eu não utilizo isso aqui. Essa parte eu não utilizo, eu prefiro usar um amperímetro, no caso. Tá? Nós temos também a área de temperatura, né? Em graus centígrados e Fahrenheit, que você vai poder mudar. Nesse caso aqui só tem graus centígrados, tá certo? Nesse outro aqui, nós temos, no outro, esse aqui nós temos centígrados, mas também na tecla de função, que está bem aqui, você pode mudar para Fahrenheit. Que a gente também não usa isso aí, tá certo? Isso é um padrão americano, não é o nosso padrão. Nosso padrão é graus centígrados, né? Nós temos essa opção aqui, HFE, tá? Que é para teste de transistores. A gente não testar transistores para projeto. Isso aqui é para fazer projeto. Vocês não vão utilizar isso nunca. E nem vou falar sobre isso, que não adianta. Tá? Não interessa. Agora, nós temos essa parte aqui também para medir indutores, tá certo? Dá para se medir indutores. Também pouco utilizado, tá? A gente quase não utiliza isso aqui. Geralmente o indutor, ele abre, ele muda, ele não influencia muito no circuito que a gente está trabalhando hoje em dia. Tá? Isso aqui é muito utilizado em altas frequências, radiofrequências, essas coisas assim. Temos aqui a parte do capacímetro, né? Que também vou mostrar lá em aula para vocês. Vocês vão ver tudo isso em aula, nos vídeos é melhor. Aqui eu estou só fazendo uma apresentação para vocês conhecerem, né? Aqui no multímetro automático, né, é mais fácil, você só tem que selecionar, tá certo? E mudar nessa tecla aqui, essa tecla aqui é uma tecla função, ó. Essa tecla aqui, ó, é a tecla de função, tá certo? Nessa tecla aí, só um instantinho. Apareceu aqui uma tela ali no computador que está fazendo a gravação, eu fui fechar. Esse multímetro aqui, por exemplo, ele tem essa tecla de função que ele muda, né? Por exemplo, essa posição aqui de ohmímetro e diodo, medição de diodo, transistor, né, e BIP, ela tem 3 funções, tá? Então você vai mudar nessa tecla de função. Vocês vão ver ali na aula, nos vídeos que eu fiz, como é que se faz isso, como é que se procede. É bem fácil. O multímetro não tem muita dificuldade, né? Nós temos o Hertz aqui, que é o nosso frequencímetro, até 10 MHz. Tem uma posição também de capacímetro, né? A posição aqui de voltímetro, corrente alternada e corrente contínua, tá certo? Nós temos a posição de HFE também, que é aquilo que eu falei para vocês, que a gente não usa, tá? Aqui, quando fala em Hertz, DUT, o DUT é para usar em ambiente automotivo, a gente não vai usar isso, tá certo? Miliamperes, corrente alternada e contínua. Amperes, corrente alternada e contínua, tá? Esse amperes em corrente alternada e contínua aqui é para usar aquela entrada de 20 amperes ali, ou 10 amperes, parece que esse multímetro é 10 amperes, que eu não recomendo utilizar, tá certo? Eu não recomendo mesmo, eu já tive acidente sério com isso, tá? No multímetro analógico não é muito diferente do multímetro digital, né? Certo? Aqui, ó, essa aqui é a entrada que eu falei, ó, para você medir, por exemplo, 10 amperes, tá certo? Tá? Mas cuidado. Isso aqui não se usa, tá? Eu não uso, tá? Eu não uso isso aí, inclusive tem até um símbolozinho de perigo aqui, ó. Tem um símbolo de perigo aqui, tá certo? Isso aqui, às vezes o fabricante coloca aí 10 amperes, mas na hora que você vai medir, o multímetro não aguenta não, ele papoca, ele estoura na sua mão, tá certo? Eu não recomendo vocês usarem isso aí não. A escala é a mesma no multímetro digital, tá certo? Não tem muita diferença não. Tá? Agora, vamos ver, um multímetro analógico, geralmente, para fazer a manutenção do multímetro analógico, são pilhas AA, tá certo? Que alimentam as escalas de X1, X10 e X1K. Muita gente não sabe disso, tá? Às vezes, se você não consegue zerar a escala, por exemplo, de X1, X10 e X1K, quando você não conseguir zerar aquela escala lá em cima, né? Aquele zerozinho com o botãozinho, né? Que vamos ver aqui, ó.
aqui, esse botão aqui zera escala, tá certo? Esse botão aqui é o zerador de escala do multímetro que vocês conhecem, tá certo? Quando vocês não conseguirem zerar essa escala aqui, de X1, X10 e X1K, essas baterias aqui estão com problema. A bateria essas duas pilhas estão com problema, né? Elas estão gastas, tá certo? Quando vocês não conseguem, a bateria de 9 volts, ela só tem a função, nesse multímetro analógico, de alimentar a escala de 10K, tá certo? Então essa bateria aqui só vai alimentar a escala de 10K. Vocês vão ver lá no vídeo que eu fiz, que eu tirei essa minha bateria, que ela estava gasta, inclusive, né? E eu mostro que a escala não funciona sem ela. Depois eu coloco a bateria no local, para vocês verem como ele não consegue zerar e tudo mais, tá? Então isso aqui são manutenções desse multímetro, tá certo? Eu já respondi alguns questionamentos sobre isso no suporte, por isso que eu estou colocando isso, tá? Tá certo que eu sei que muitos de vocês, ou talvez todos vocês, já saibam, já conhecem isso, né? Não precisam que eu estar falando isso. Mas tem pessoas, talvez na sala, que não entendam, não conheçam isso aí, tá certo? Então é bom rever isso aqui, né? Na apostila, isso aqui está tudo em apostila, vocês podem guardar e rever na hora que querem, tá? No multímetro digital, por exemplo, já existem outras diferenças, tá? Por exemplo, nesse multímetro digital meu aqui, da Impact, tá certo? Ele usa pilhas AA para alimentar o multímetro inteiro, tá? Quando essas pilhas gastam, tem uma bateriazinha lá no display que mostra que a pilha está gasta, para você trocar a pilha. É bem fácil, não é verdade? E nesse outro meu multímetro aqui, já é bateria, veja. Bateria de 9 volts, mais caro. Tá? Esse aqui, a manutenção desse multímetro aqui já se torna mais cara, porque uma bateria dessa é bem mais cara que 2 pilhas, né? No meu caso aqui, aqui são pilhas comuns, tá certo? Mas hoje em dia eu estou usando aquelas baterias recarregáveis, né? A gente compra, está bem baratinho isso. Eu comprei 4 baterias recarregáveis com o carregador por R$39. Então está bem barato, hoje em dia essas coisas estão bem baratas, tá certo? Isso aqui é a manutenção dos multímetros digitais, tá? Vou passar para o próximo slide aqui. Agora vamos falar um pouco sobre multímetros True RMS, quer dizer, medidas reais, tá? São medidas de tensão, medidas de ohmímetro, nas medidas reais, tá? A grande maioria dos multímetros disponíveis no mercado não são True RMS, que esses multímetros realmente são caros. Tem multímetro aí para R$3.000, tá certo? Pois para isso são necessários componentes mais complexos e caros, que por uma questão de redução de custos, eles são projetados para medir corretamente somente caso a onda medida seja de forma senodal perfeita, certo? Já o multímetro True RMS irá medir corretamente independentemente da forma de onda em que o multímetro digital está medindo, pois ele possui circuitos que realizam os cálculos por integração e não por capacitores como os multímetros mais econômicos. Certo? Eles estão senoidais. O multímetro ele mede. O som tá legal aí? Opa, melhorou o som agora aí? Melhorou agora, pessoal? Desculpa aí, aconteceu um probleminha aqui, não sei o que foi que houve, não. Esse mau contato, essas maresias que atrapalham a vida da gente, né? Bom, se voltou ao normal, vamos continuar então. Então, o multímetro RMS, ele mede tensões, ohmímetro, tudo, com qualquer forma de onda. Tá? Espera aí, aumentar um pouquinho. Você pode aumentar aí também, ô Felipe, lá aí embaixo aí do teu lado aí, ó, onde tem escrito Talk Now, você pode aumentar o seu volume aí, tá certo? Esse botãozinho de cima, que tem um alto-falantezinho, você pode aumentar o teu som aí, tá certo? Porque aqui já está no máximo, não tem como aumentar muito não, tá? Então vamos continuar. Já o multímetro True RMS irá medir corretamente independente da forma de onda que o multímetro digital está medindo, pois ele possui circuitos que realizam os cálculos por integração e não por capacitores como os multímetros mais econômicos.
Como você está medindo equipamentos em que a onda não é senoidal, como por exemplo no brakes, fusores de máquinas copiadoras, controladores de velocidade de motores por PWM, sinal de áudio em competições de som, fontes chaveadas, olha aí, fontes chaveadas, tá certo? Fontes projetadas por PWM, que são as fontes de notebook, tá? Então o multímetro True RMS, ele vai ver muito melhor essas tensões, vai lhe dar o resultado mais preciso, tá certo? Por isso que às vezes, quando eu estou fazendo uma aula, que eu vou ver com o osciloscópio, que eu mostro para vocês, que ela é para dar 5 volts, lá no True RMS do osciloscópio está dando 4,60 e pouco, 4,70 e pouco, né? E você bota o multímetro está dando 5 e alguma coisa, né? O do osciloscópio é a correta, é a tensão exata que está dando com o PWM, tá certo? Então, os multímetros True RMS, eles pegam a tensão exata do aparelho, né, da fonte, certo? Isso aí, na indústria, é muito necessário, tá? E nos laboratórios, até na nossa bancada também é muito necessário, certo? Porque tem horas, por exemplo, que vocês vão ver na eletrônica digital, que existe as entradas barradas, tá certo? Que são as entradas que necessitam de ter uma tensão entre 0 e 1,2 volts, e você bota um multímetro normal, e o multímetro normal está dando 1,6, 1,8, você diz, pô, isso aqui está errado. E na verdade não está errado. Se você for medir com o RMS, ele está dando 1,1, tá? Está dando 0,9, entende? Então é muito interessante você ter um multímetro RMS. Só que esses multímetros são caros, tá? São de R$600 para cima, tá? Eu tenho esse multímetro aqui, que é o que eu achei o mais barato, tá? Que é o da Rantek, né? Que é USB via notebook, que eu, com certeza... Deixa eu ver se o som aqui está... Eu estou monitorando o som aqui. Qualquer coisa, se o som ficar ruim aí, vocês me avisem, tá certo? Eu não sei o que está acontecendo aqui com esse meu microfone. Bom, então é muito interessante vocês terem o True RMS, mas isso não é para agora não, tá? Quando vocês estiverem em laboratório, trabalhando bem em laboratório, na bancada de vocês, que vocês vão analisar starts de placa, tá? Starts de S0, S1, S2, S3, até S5 são os starts de notebook. Às vezes você necessita de um True RMS, tá? Para você ver se realmente aquela tensão que está chegando no pino de entrada do circuito PWM, se aquela tensão está correta. Porque às vezes a tensão barrada vai até 1,2 volts, tá certo? Aí ele chega a 1,3, 1,4, deixa o CI instável, tá? Deixa o CI instável e ele começa a não trabalhar, começa a dar problema de trabalhar. Corta, né? Dá cortes no notebook, né? Esse tipo de coisa, que vocês vão ver tudo em aula, eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos adiante aqui. Esse aí é um multímetro Rantek 365 USB True RMS, tá? Então, ele é ligado num notebook, num PC, tá? Ele pode ser... Eu utilizo ele aqui no meu notebook, tá certo? Ele é bem prático, tá? Ele é parecido com o osciloscópio também, que eu vendi aqui. Existem osciloscópios até 200 MHz nesse formato, tá? Muito fácil, você empilha um em cima do outro, bota um em pé ao lado do outro, tá? Isso aí na indústria, em laboratório, é excelente, né? Para não ocupar muito espaço, porque ele não ocupa muito espaço, ele é pequeno. Você vê aqui que ele é menor que um teclado de notebook, tá certo? Ele é bem pequeno mesmo, com as pontas de boa qualidade, né? Aqui nós temos as telas, tá certo? As telas dele, né? Ó, negome, né? Voltímetro, tá certo? Aqui nós estamos vendo diodo, né? Ele tem um sinalzinho bem aqui em cima, que não está dando aqui como... Aqui em cima, ó, tem dizendo para vocês vão ver lá na aula que infelizmente, como eu disse a vocês, essa aula deu problema, tá certo? Mas eu vou regravá-la e vou colocar na plataforma e vocês vão ver com qualidade isso aqui. Essas imagens aqui, quando eu fiz o PowerPoint, ficaram com qualidade, mas quando eu transferi aqui para a sala, ela faz uma conversão no PPT, no PowerPoint, e tirou a qualidade, tirou a resolução, tá? Mas vocês vão ver, aqui nós temos as telas, tá? As telas desse multímetro, tá? Em que você trabalha, você faz as medidas, ele dá as medidas na tela, é muito interessante. Nessa posição aqui, nele, ó, se vocês verem aqui, ó, ele vai
você coloca aqui de quantos em quantos segundos você quer que dê resultado. Então você coloca lá na placa, um multímetro colocado na placa, e você vai vendo de 2 em 2 segundos, de 5 em 5, de 10 em 10, você que diz quanto você quer, tá certo? E ele vai colocando as tensões. Então você vê se a tensão está variando, se a tensão realmente está regulada. Tá? Isso para laboratório é muito interessante, inclusive para você ver se tem alguma fonte no notebook, no desktop, no tablet, se alguma daquelas fontes ali, ela dá um pico, ela dá num pico desse de fonte, tá certo? Ele dá um start, dá uma bloqueia, trava um desktop, trava um notebook, por exemplo, tá? Então você está medindo uma fonte ali de VCore. Aí você fica de 2 em 2 segundos, ele vai medindo aquilo ali e vai te colocando o resultado na tela. Tá? Se ocorrer qualquer problema de pico de energia que vai travar esse notebook, tá? Então você vai ter esse resultado ali. Você pode gravar esse resultado, você pode ter esse resultado gravado, inclusive, no seu computador, tá certo? E você pode ver que aquela fonte está beleza. Você deixa ali um tempo, aí o notebook travou, aí você olha, verifica, não foi essa fonte. Aí coloca outra fonte, liga o notebook novamente, e você pode, então, monitorar essa fonte no tempo real, tá certo? Você monitorando essa fonte no tempo real, você vai saber se é ela que está te provocando o travamento da máquina, tá certo? Isso é muito legal. Eu vou mostrar para vocês ali também no vídeo, infelizmente, cara. Eu fico triste porque eu coloquei esse vídeo lá no Vimeo e ficou travando, deu problema mesmo, para valer, certo? Eu não sei se o vídeo estava muito grande e deu problema por isso, mas eu vou fazer um vídeo bem melhor para vocês verem como é legal esse multímetro, tá certo? E como ele serve para a gente na bancada, tá? O André Maracanaú, aconteceu algum problema com você, André? Está aparecendo aqui que você mandou mensagem para mim? O que foi, meu André? Bom, deixa eu terminar aqui só, que a gente volta, nós vamos conversar então, tá? Deixa eu só mostrar aqui. Ah, tá certo, André. Beleza. Você está de volta, né? Tá vendo o slide aí, André, direitinho? Se não estiver vendo o slide, nós estamos aqui, eu vou voltar o slide para trás e vou voltar para frente novamente para você ver, tá? Pronto, agora eu vou mostrar aqui para vocês a escala do multímetro analógico, tá? Todo mundo conhece essa escala, todo mundo tem um multímetro desse aí na bancada, tá? Eu acho que esses pormenores aqui, eu vou até passar rapidamente, porque é preferível a gente bater um papo aí e tirar umas dúvidas, não é verdade? Então todo mundo conhece a escala desses multímetros, né? Todo mundo tem isso aqui na bancada, então qualquer dúvida vocês me perguntem aí, tá? Eu vou mostrar aqui a escala também no multímetro digital, né? Que ele mostra aqui, ó, capacímetro, ele mostra o microfarad aqui. Deixa eu pegar o pen aqui. Ó, microfarad aqui, ele vai mostrar aqui no voltímetro, ele mostra um Vzinho, né? No termômetro aqui ele bota um grau centígrado, se for Fahrenheit, no caso, ele vai botar um Fzinho, tá certo? Se você for medir corrente, ele bota um miliamperes, tá? Se você for para o ohmímetro, ele mostra um ômega, né? O ômega do ohm. Se você for para BIP, ele vai botar um alto-falantezinho, né? Com onda sonora, certo? Se ele for medir transistor, tá certo? Ou medir diodo, ele vai botar um diodozinho, né? Aquela símbolo do diodo, tá certo? Então nós chegamos aqui ao fim dos nossos slides, tá? Que vocês têm a apostila, tá certo? E então vamos partir para um bate-papo, né? Vamos partir para um bate-papo, o que vocês estão achando, o que vocês acham que eu deveria colocar mais, tá certo? Muita coisa que vocês querem que coloque vai ter nas aulas, com certeza, tá? Um multímetro vai ser usado durante esse percurso, até o final do curso, tá? Nós vamos medir temperatura, vamos medir voltagem, frequência, tá? Capacímetros na placa, vamos fazer várias comparações, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, então pode postar aí, para mim poder parar de falar um pouco. Esses computadores aí são terríveis, né?
Avast, eu estava ali olhando ali a gravação e entrou tela de Avast. É terrível isso, rapaz. Esse pessoal não pensa na gente, não. O frequencímetro do multímetro, né? Você fala, né, Nelson? Sim, olha. Esses multímetros que eu vou mostrar aí na aula, que está no vídeo lá, se você ver, eles alcançam até 10 MHz, tá certo? Ele não vai medir a frequência do clock, né, realmente, do notebook, tá? Porque a frequência do clock de um notebook é 14 MHz, tá certo? Num desktop também vai ser nessa faixa de 14 MHz. Então, esse multímetro não vai medir isso. Ele vai conseguir medir, por exemplo, lá na Multi-I/O, lá no cristal da Multi-I/O, que é 34 kHz, ou se não me falha a memória, 38 kHz, eu não lembro agora. Lá na Multi-I/O você consegue medir sim. Nós vamos medir isso aqui, nós vamos fazer vídeo, você vai ver bem direitinho, tá certo? Eu não digo a você que o multímetro vai lhe dar a resposta real, tá certo? Que lá no cristal vai estar 34.876 MHz, kHz, desculpa, tá? E o multímetro vai lhe dar essa resposta. É bem provável que não, tá certo? É bem provável que ele dê perto disso aí, mas você pelo menos sabe que ele está funcionando, tá? É muito melhor um frequencímetro, é óbvio, né? E muito melhor um osciloscópio, nem se compara, tá certo, Nelson? O osciloscópio aí no caso é tudo, né? Que você vê o sinal, você vê a frequência, você vê a tensão, você vê a subida do clock, você vê o pico, a tensão de pico, que foi ali para você ver um PWM, por exemplo, você vê que a tensão de regulagem é 5 volts, mas ele chega a um pico de 9 volts na onda quadrada, né? Então tudo isso aí para laboratório, para a pessoa que tem muita experiência nessa área, que vai fazer projeto, né? Ou que está trabalhando com fontes muito críticas, né? O PWM muito crítico, então isso aí é muito importante o osciloscópio, tá? O frequencímetro não vai demonstrar, nem multímetro RMS, nem nada disso vai lhe mostrar isso. Quem mostra mesmo é o osciloscópio. Nós vamos ter aula aqui, vocês vão ver bem direitinho isso. Pessoal, nós temos mais 7 minutos, tá? Se vocês tiverem algum questionamento, tá? Ou se quiserem também terminar a aula, estão cansados, trabalharam o dia inteiro, não é verdade? E vocês também podem depois me consultar via Skype, né? Via Facebook, a gente está aí para isso. Nós estamos aí para ajudar vocês, tá certo? Se quiserem mandar e-mail também, lá na plataforma vocês vão ter o suporte lá no menu do aluno, tá? Vocês têm lá um local chamado suporte, tá? Que é um local de um e-mail. Você coloca seu questionamento, esse questionamento vem para a gente via e-mail e a gente responde via e-mail para vocês, tá? Edivaldo. Professor, curto na linha, eu também posso ver com o osciloscópio? Não, não tem condições de ver com o osciloscópio, o Edivaldo. O osciloscópio vai lhe mostrar se existe tensão nessa linha, tá? Ou se existe sinal. Realmente curto, ele não vai lhe mostrar, tá? O osciloscópio não é um multímetro, tá? Ele não trabalha com ohmímetro. Existem osciloscópios, tá certo? Que realmente tem essa função de ohmímetro, tá? Ele mede resistência, mede voltagem, mede capacímetro e tudo mais. Mas a maioria deles não. Se são osciloscópio para 200 MHz, 1 GHz, tá? Osciloscópio para 100 mil reais, 10, 20 mil reais, e a gente realmente na bancada não compensa, nem tem condições de ter isso, né? Williams, o osciloscópio USB é melhor que o convencional? Williams, é o mesmo, é a mesma coisa, tá? A funcionalidade do osciloscópio USB é que você utiliza no notebook, tá certo? Você pode carregar para todo canto, tá? Você vai num cliente seu, tá certo? Então você pode estar com o teu notebookzinho, com os programas, com BIOS, essa coisa toda, e você carrega o osciloscópio, que ele é pequenininho também, né? Ele é do tamanho de um multímetro praticamente, e você carrega ele junto, né? Então você dentro no seu cliente também, você pode até utilizar o osciloscópio para agilizar o seu serviço fora da sua bancada, tá certo? Mas ele é muito bom, eu gosto muito dele, tá certo? Eu gosto demais dele, eu tenho um osciloscópio também analógico, são grandes pesados, né? E tem o osciloscópio digital, que são mais leves, tá certo? E esses USB são muito bons para a gente trabalhar no campo com ele, inclusive, tá? Bancada e campo, tá? É a mesma coisa do outro, só que o outro tem um display e esse eu uso o display do notebook ou do PC, tá?
A diferença somente é essa, tá? A resolução é a mesma, tudo igual. As funcionalidades são todas iguais, tá? Apesar que certos osciloscópios como o meu, por exemplo, o Tektronix, você pode fazer miséria com ele, tá certo? E coisa que você não vai conseguir nesse osciloscópio aí, por exemplo, de 20 MHz, que eu coloquei no vídeo, né, que eu fiz. Mas se você tem osciloscópios de 200, de 100 MHz que fazem até mais que aquele meu ali. Se tiverem mais alguma pergunta, eu hoje passei o dia gravando, né, trabalhando para vocês, fazendo o melhor que posso, tá? Tentando fazer os vídeos da melhor qualidade, fazer essas aulas com a melhor qualidade, colocar o máximo possível de dicas, tá? E mostrando o máximo possível como utilizar esses equipamentos. Vocês vão ver, vocês estão vendo ali nas aulas. A aula 2, então, é interessantíssima, tá? O módulo 4 que eu colocarei daqui um pouco lá, é muito interessante, tá? Eu utilizo uma placa de fonte de televisão, utilizo uma placa de notebook, utilizo uma placa de desktop, mostrando para vocês como usar o capacímetro, o multímetro e como usar também o capa-cheque, que eu uso demais aqui na bancada. Obrigado, Williams. Eu tenho tentado fazer com que o dinheiro de vocês valha a pena, que vocês não percam o tempo e o dinheiro de vocês com outros cursos que existem por aí, tá certo? Eu estou tentando fazer, inclusive, mais do que eu me propus, tá? Esse curso vai ser aquém do que eu me propus, tá? Eu me propus 15 horas e vai ser mais do que 15 horas e eu estou colocando mais dicas e tentando colocar o máximo possível para vocês terem o maior aproveitamento possível. Para quando vocês chegarem num curso de notebook, se vocês forem fazer um curso de notebook comigo, por exemplo, vocês terem uma base sólida, tá? Para quando eu falar lá, faça isso, faça aquilo, tá? Eu fiz isso, eu faço aquilo, acontece assim, vocês saberem o que eu estou falando, tá? Não ficarem perdidos, aéreos, tá certo? O Nelson diz, no antigo curso fiquei cheio de interrogações. Estou divulgando com os meus amigos. Bom, Nelson, eu não fiz parte de outros cursos, tá certo? Eu fiz uma parceria com o Clube dos Notebooks, lá com a Escola Técnica Online, do professor Marcos, tá certo? Eu fiz uma parceria com ele, ajudei ele, andei dando umas aulas lá, fiz palestra, tá? Para ajudar ele lá, inclusive fazer amizade, onde eu conheci vocês também, tá certo? Então, eu tenho parceria lá com ele, tá? Mas a minha empresa é diferente da dele, tá? Esse meu curso aqui não tem nada a ver com o dele também não tem nada a ver com o meu, tá certo? São cursos independentes, são empresas separadas, tá? A gente somente se ajuda, somos somente colegas, amigos. Edivaldo, aproximadamente qual a temperatura em cima da VGA de vídeo notebook? Olha, Edivaldo, aí é que está, a leitura de datasheet é muito interessante para isso, tá certo? Mas nunca acima de 55 graus, viu, Edivaldo? Eu acho que acima de 55 graus, com um multímetro a laser bem calibrado, vocês vão ver como calibra também esse multímetro, desculpa, esse termômetro, tá? Você vai ver que tem que calibrar ele também, tá certo? Porque senão ele não vai lhe dar a resposta que você necessita, não. Ele vai dar errado a medição, tá? Tudo isso você vai ver na aula de BGA, na aula de termômetro, vocês vão ver isso. Nelson, foi muito bom. Entendi. Tá, obrigado, Nelson. Comprei um termômetro digital, deve chegar essa semana. Eu perguntei para testar. Certo, Edivaldo, esse termômetro digital que você comprou, não é laser não, né, no caso? É aqueles com termopar, né, que o multímetro também tem, né? Mas qual o digital que você fala, Edivaldo? Só me responda aí, é o a laser? Ou aqueles quadrados digitais que é tipo multímetro? Fui molhar a garganta um pouquinho. A laser, pronto, Edivaldo, isso mesmo. Ali no laser, nós temos um local de calibragem, tá certo, Edivaldo? Quando você receber esse multímetro, entre lá, esse termômetro, quando você receber o termômetro, que eu estou falando muito de multímetro, né? Quando você receber esse termômetro, Edivaldo, você entre ali no Skype comigo,
que eu vou tentar lhe dizer onde você tem que calibrar ele, tá? Mas é na aula mesmo que você vai aprender, porque só falando fica difícil de você calibrar, tá? Se você calibrar errado esse termômetro, você não vai ter a temperatura exata no display dele, tá certo? Vai ter uma temperatura enganosa, porque o termômetro a laser, por exemplo, você tem que colocar o ponto de laser num ambiente escuro, tá certo? Num local escuro. Se você colocar em cima de um alumínio, ele não vai lhe dar a temperatura correta. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, certo? Então, se você for medir, você vai medir na parte mais escura que você encontrar da BGA, tá certo? Aí você vai ter a medida correta, tá? Sim, Nelson, tem que calibrar. Ele vende, quando você compra ele aí, ele vem totalmente descalibrado, tá certo? Ele vem calibrado lá no padrão, tá? Mas às vezes, quando você vai usar para PGA, o padrão é diferente. Você vai ter que descobrir, comparar com um termopar, tá certo? Com um multímetro, com um termômetro de termopar, você vai ter que fazer uma comparação entre os dois, chegar a uma média, tá certo? Que a gente não vai conseguir nunca chegar ao ponto exato, tá? É só em laboratório isso aí. Mas você consegue chegar a uma média que você vai estar, mais ou menos, por exemplo, ele vai marcar lá 220 graus, você sabe que ele está ou para 5 para cima ou 5 para baixo, então está dentro da média ali, da BGA, e você sabe que não vai danificar o seu trabalho, tá certo? É muito necessário calibrar o multímetro a laser, tá? Porque senão você vai estar lá medindo 220, ele pode estar 260, 270, e você está torando essa BGA, ou então ele não está chegando nem a 170 e está lhe mostrando no mostrador uma coisa errada, tá? E sempre aponte para um lugar escuro, nunca para um lugar que reflita o laser, tá? Não pode refletir. Quanto mais preto, mais ele mede com precisão, tá certo? E a distância também é importante, tá? Existe um ângulo de abertura, onde ele faz um círculo, tá? De ângulo de abertura, que também vocês têm que ver isso. Vocês vão ver tudo isso na aula, tá certo? Não adianta a gente falar aqui não, que só falar não adianta. Tem que ver, né? É a prova dos 9, né? Professor, o termopar do multímetro também tem que calibrar com o cabo ou se compro o termopar e posso colocar direto? Não, no caso aí não, viu? No caso aí o termopar ele já vai lhe dar o real, tá certo? Ele vai lhe dar uma média, na verdade, tá? Nunca, depende só se você tiver um termômetro digital profissional, aí realmente ele vai lhe dar a temperatura exata, né? Com pequena diferença de porcentagem. O multímetro nunca vai dar essa diferença. Se você botar 2 ou 3 multímetros diferentes, com termopares iguais, eles vão lhe dar temperaturas diferentes na relação de 5 graus, de diferença um para o outro. É muito raro, às vezes, conseguir chegar aos dois à mesma temperatura, tá certo? Você tem que escolher o que você prefere trabalhar. Eu prefiro trabalhar com esse da Impac. Esse da Impac tem me dado resultados muito bons, tá? Com o termopar da Minipa, tá certo? Que eu uso o termopar da Minipa para colocar no Impac. O Impac veio com termopar de imersão em líquido, tá? O meu é o Impac 336RS. Eu não sei, eu acho que o meu é o 337, eu não lembro agora, tá? Mas é bom, esses multímetros da Impac são muito bons. Eu gosto demais deles, viu? Tem me dado um resultado bastante favorável. Bom, pessoal, nós já estouramos nosso tempo, já são 10h05 aí, tá certo? Se vocês tiverem mais alguma pergunta aí, eu respondo. Depois a gente pode se olhar no suporte, lá no Skype, tá? Eu ainda tenho muito trabalho aqui pela frente, ainda tenho que colocar para vocês o 4º módulo aí no ar, para vocês assistirem, tá? Isso ainda vai me tomar mais umas 2 horas ou mais para fazer isso, tá certo? E eu pediria a vocês a licença, tá? Para terminar essa aula. A aula está muito boa, eu gosto muito de falar, tá certo? Eu sei que vocês também estão altamente curiosos, né? Vocês estão querendo saber até coisas adiantadas, né? Mas a gente vai com o tempo, devagarinho, vocês vão ver, a gente vai avançando nesse curso, tá? E nós vamos colocando os instrumentos, todos eles, ao mesmo tempo na bancada, tá? Você usar multímetro, capacímetro, capa-cheque, frequencímetro, osciloscópio, tudo junto, para medir certas coisas, para ver curtos em linha. Ó, se vocês que gostam muito de curto, vocês que sempre me perguntam, né? O Edivaldo, né? Outros aí, o Lucas, tudo mais, que sempre me pergunta sobre esse negócio de curto na linha, né? Das fontes, tá? Essa segunda aula aí que eu vou mostrar,
tá? Que vou colocar agora mais tarde, a capa-cheque parte 2, tá certo? Eu uso, né, o capa-cheque para mostrar, uso o capacímetro multímetro para mostrar como se vê o curto nas fontes PWM do notebook, numa placa notebook, numa placa desktop, numa placa de fonte de TV, tá certo? Vocês vão gostar bastante. É por isso que eu peço licença para vocês, porque eu vou ter que sair para terminar a gravação e a montagem, jogar tudo lá no Vimeo, né? E colocar na plataforma para vocês poderem assistir, tá? É mais de 40 minutos essa parte 2 de capa-cheque. Tem mais de 40 minutos de aula, tá? Sim, na placa de celular é do mesmo jeito, viu, o André? É do mesmo jeito. Somente você precisa ver o seguinte, olha, curto é abaixo de 12 ohms, tá? Abaixo de 12 ohms. Eu não sei em celular se estaria dentro dessa faixa, tá? Mas você vê uma BGA, uma fonte de BGA, que alimenta uma BGA, ela dá ali mais ou menos 18 ohms, tá? Em 18 ohms mais ou menos, se você for medir, tá certo? Tirando a resistência da ponta também, né? Que você tem que diminuir isso. Lá assista o vídeo que você vai ver que eu mostro isso bem direitinho. Então, já numa placa desktop é 28 ohms, tá certo? Numa placa de notebook é 18 ohms na BGA. Provavelmente no celular isso aí deve ser um pouco mais baixo, tá certo? Deve ser um pouco mais baixo porque as linhas são mais juntas, né? São menores também, as linhas de ligação, de interligação entre os componentes são bem mais finas, bem mais curtas que que um notebook e que um desktop, tá? Então você vai ter que ver isso aí, a gente pode até ver isso aí depois para você. Boa noite para todos, eu agradeço muito, tá? A presença de todos, agradeço a confiança que vocês estão depositando em mim, tá? Eu espero que vocês fiquem satisfeitos com esse curso e que tenham um aproveitamento máximo nele, tá? Que esse curso sirva bastante para vocês na bancada. Qualquer dúvida, eu estou lá no suporte, certo? Por e-mail, no Facebook ou no Skype, tá certo? Uma boa noite para todos e bom sono e bons estudos. E vão assistir os vídeos que vocês vão gostar, tá? Boa noite.